Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no JP Podcast e que eu estava convidando logo mais cedo aqui com minha convidada, falando sobre gratidão. E gratidão é isso, a gente ser grato pela presença dela, pela disponibilidade que ela teve, que ela tem aqui agora para estar com a gente, trazer algo para você e para você também que está no Instagram. E somos gratos, o JP Podcast é grato. O nome dela é Renata, é terapeuta, eu vou deixar que ela possa se apresentar. E desde já eu já vou dizer assim, gratidão pela sua presença, por esse momento único aqui, nesse planeta Terra, que a gente está sempre aproveitando, que a gente está tendo sempre a oportunidade de dizer assim, uau, eu posso viver hoje, viver de forma feliz, porque eu estou tendo uma oportunidade única e maravilhosa. Então, já aproveita, dê aquele like, curte, se inscreva no meu canal, acione o sininho e envia para todo mundo que você pode dizer assim, você está precisando ver esse podcast do JP Podcast. Então, Renata, seja bem-vinda ao podcast. Eu vou deixar que você possa se apresentar, falar um pouquinho quem é Renata, as pessoas conhecerem um pouquinho sobre você. Gratidão, seja bem-vinda. Eu olho pra cá? Você olha para mim ou pode olhar para lá? Fica à vontade. Então tá, vou olhar pra você, que fica melhor. Bom, meu nome é Renata, estou terapeuta, né? Sou uma advogada que se descobriu terapeuta. E como o Jutônio falou, vivendo aqui essa experiência, né, temporariamente humana, aproveitando 1%, ser melhor 1% a cada dia, Uhum. aproveitando bastante, né? Isso aqui que está acontecendo hoje está sendo maravilhoso, né? Então, assim, eu resolvi me divertir, né? Aproveitar a vida, me Maravilha. divertindo, fazendo conexões com as pessoas, né? Fazendo network, fazendo essas conexões. Enfim, eu acho que a vida, foi o que a gente estava conversando aqui anteriormente, é para ser vivida, vivida da melhor forma possível, né? E você estava falando de gratidão. Gratidão transforma mesmo a nossa vida, né? Quando a gente começa a viver a gratidão, né? Que não é o mero ato de agradecer, né? O mero ato de agradecer é educação, Uhum. mas a gratidão é um sentimento, né? De você sentir de fato algo tão bom que você está ali sentindo naquele momento e que ele simplesmente transborda, É consciência. é a consciência. E aí, essa consciência de gratidão ajuda a transformar, né, vidas, né? A gente começa a ter um novo olhar, um olhar mais amoroso, mais acolhedor, né? Mais grato, mais feliz. Então, assim, eu digo que a gratidão é um óculos. Você pega ali bota um óculos para poder você ter um novo olhar. E, de fato, ela modifica a nossa vida. Ela faz a nossa vida ser, assim, mais alegre, né? Mais alegre, mais abundante. E conseguir enxergar, por exemplo, os desafios como molas propulsoras, sermos gratos pelos desafios que nós temos e entender que eles fazem parte da nossa vida e que a gente pode fazer deles ali uma mola propulsora para poder a gente avançar para onde a gente quer. Uhum. Né? Então eu aprendi muito isso com a gratidão. Maravilha. Eu vou fazer uma pergunta agora para Renata, pessoal. Vai servir para você de casa também. Renata, o que foi que você fez na sua vida que te trouxe até aqui hoje? O que Então, foi que aconteceu para você conseguir mudar? Porque eu acho que se você não tivesse feito as mudanças e aproveitar essa mola propulsora que você está falando, você talvez hoje não estaria aqui comigo, né? A gente não tinha se conhecido, a gente talvez não tinha feito essa conexão. Para isso eu tive que trabalhar com certeza os meus medos, as minhas dificuldades e como também você fez a mesma coisa para que estejamos aqui nesse podcast hoje, com certeza falando com um monte de gente e que de repente também está precisando escutar isso, dizer assim, até onde eu posso chegar quando eu vencer os meus medos e buscar o autoconhecimento. pois é, então, a razão disso tudo é o autoconhecimento. Né? Então, assim, eu tive uma crise existencial, como a gente estava conversando aqui, que eu fiz assim, questionei Deus, né? Deus, por que que eu nasci? Para que que eu nasci? Enfim, eu não estava bem comigo mesma, né? Eu estava totalmente desconectada da minha essência. E assim, isso se deu porque eu estava trabalhando com algo que não era o que eu o que estava me deixando feliz, né? Mas assim, eu entendo absolutamente hoje que eu precisei passar por isso, né? Então assim, eu honro muito a advocacia
E eu precisei passar por esse processo, né? E ele me fortaleceu, porque foi um período que eu tive muita disciplina, muito foco, muita resiliência, muita força e determinação para poder passar na prova da OAB, que todo mundo sabe que o exame da ordem não é fácil, né? Então, assim, nesse período da minha vida eu aprendi isso. E aí, quando eu tive essa crise existencial, que eu fiz assim, por que que eu nasci? Para quê? Qual é o meu servir? Então, eu me questionava muito assim, qual é o meu servir no mundo? Se eu não estou tão feliz assim quanto advogada, então qual é o meu servir? E aí eu comecei a buscar o autoconhecimento, comecei a estudar sobre isso, né? Que eu acho que é um estudo que eu acho, inclusive, que deveria existir na escola, né? Para os adolescentes já entrarem em contato com isso, para eles, quando forem escolher uma profissão, já escolher uma profissão mais conectada com a própria essência, Perfeito. né? Enfim, e aí comecei a estudar autoconhecimento, me deparei com o reiki, fiz um mapa astral, fui ler o meu mapa astral, me li completamente no mapa astral, e lá tinha falando assim que eu poderia trabalhar com energia, com o reiki, que como eu falei aqui com você, gente, o que é reiki? O que eu conheço de reiki é aquela janela, né? Será reiki? O que é isso? E aí fui pesquisar, né? E aí vi, fiquei encantada com o reiki. Então, fiz a formação de reiki, né? Sou reikiana. E, enfim, e a partir disso eu comecei a me fortalecer. E aconteceu isso que você falou. Eu comecei a perceber as minhas vulnerabilidades e perceber que nas minhas vulnerabilidades existiam força. E aí, por exemplo, hoje eu estou aqui falando com você, estou aqui no microfone, estou aqui no podcast, estou Um, aqui dois, três, falando, um, dois, testando. três, testando, e achando isso o máximo. Mas para aquela Renata de lá de trás, isso não seria possível, porque aquela Renata de lá de trás, ela não jamais iria querer estar falando aqui ao microfone. Então eu entendi que as nossas vulnerabilidades trazem força também para nós e que a gente tem que desenvolver. Então, assim, por isso que o autoconhecimento é tão importante na nossa vida, né? Porque nos fortalece. Perfeito. Quem traz algo interessante sobre isso é também Jung. Jung fala assim: se você não encara suas sombras, você não sabe o que é que tem do outro lado. Então, toda luz tem escuridão, toda escuridão também tem uma luz. Então, assim, quando a gente vence as nossas sombras, significa que lá no finalzinho tem um pote de ouro. É como você disse, nos meus medos, nas minhas sombras também existia força, tem algo bom também a ser desvendado. E o que mais a gente percebe é isso, as pessoas com medo, têm medo da escuridão, dos seus medos, dos seus monstros, e aí não procura cura, não procura não estou falando nem de tratamento, não procura uma cura para aquilo, para entender. E deixamos de viver algo extraordinário na nossa vida porque a gente não se vê mais, Renata. Foi uma coisa que a gente está trazendo, que a gente conversou antes, que a gente bateu muito papo aqui, viu, gente? As pessoas acabam se vendo achando que tal profissão dá dinheiro, que tal profissão não dá dinheiro, e vai todo mundo para a corrida do ouro para aquele tipo de profissão. Aí de tanta gente estar se formando naquilo, vai chegar um momento que a oferta vai ser tão grande que a procura vai ser diminuída. E isso vem junto também ao salário, né? E o que mais interessa hoje, como você falou que muitos adolescentes poderiam já ter isso nas escolas, então assim, secretários de saúde, de educação, prefeitos e o governo do estado também, passa também a conhecer mais, né, sobre isso, porque se a gente quer ajudar uma população, a gente tem que começar por esse caminho da educação, de uma nova experiência, para a gente mudar. E ao invés de estar buscando algo que dê dinheiro, não que não fosse importante, mas a gente procurar algo que, não, que diz assim, eu estou numa profissão, eu não sou minha profissão. E eu sou uma essência que é uma essência espiritual que o restante é simplesmente complementação para que eu possa desfrutar algo aqui nesse planeta, nessa vida que eu estou vivendo aqui e agora. Como terapeuta e você ter vivenciado certas situações, o que é que você acrescenta em relação a isso, Renata? Não é isso, é o fortalecimento do ser, né? De todos os estudos que eu tenho feito, assim, eu enxergo aquele triângulo, né? Porque como você falou, nós fomos criados para a gente fazer e ter, Uhum, né? Então a gente faz e tem. Então, trabalhar para ter.
E o ser fica um pouco esquecido, né? A essência, o que nós somos de fato, Ou fica um quando a pouco. pessoa se aposentar, né? Sim, Espera acontecer algo. isso. Então, o que é que eu penso assim? Que é o contrário. Na verdade, a gente tem que ser a nossa essência, né? Quando a gente tira todos os nossos papéis sociais, né? Quem é você? Quando você tira seu papel de mãe, de filha, de profissional, né? De cidadã, quem é você? Tudo que a sociedade ensinou, tudo que a família ensinou, tudo que a educação ensinou. Se tirar isso tudo, quem seria você? Isso, o que é que sobra? Então, assim, a nossa essência, para a gente entrar em contato com isso, a nossa essência, quem é a nossa essência? Nossos valores, nossas virtudes, nossos dons, nossos talentos, nossos princípios, tudo isso somos nós, certo? Nossas habilidades, nossas sombras também, nossas vulnerabilidades, tudo isso é um conjunto que nos faz. Mas para isso a gente precisa fortalecer esse ser, fazer o autoconhecimento, se estudar, se perceber, né? E a partir daí desse fortalecimento, então assim, pense em um triângulo. O ser é a base desse triângulo, que vai sustentar tudo que vai vir depois. Então, o ser vai sustentar o fazer, porque aí você vai fazer, você vai ser e você vai fazer algo que está conectado com você, com seus princípios, com seus valores, com suas virtudes, com suas habilidades. E aí, consequentemente, você vai ter o ter, né? Então, o ter vai ser a consequência, né? Então, assim, claro, é maravilhoso. Todo mundo quer prosperidade, todo mundo quer dinheiro, Mas para né? quê? Mas para quê? Isso. Então tem que ter um propósito, né? Está ali vinculado, né? Com o seu ser. Com certeza. Quando você traz isso, eu já trouxe aqui em outros momentos, mas vou trazer agora. Porque tem hora que a gente diz assim, ah, eu quero um dinheiro, eu quero não sei quantos milhões, eu quero uma casa de 4, 5 quartos, eu quero não sei quantas garagens, eu quero não sei quantos carros, mas assim, mas para que você quer isso? Será que isso aqui realmente é bom para você ou isso vai te trazer uma maldição? Isso vai te trazer até a tua própria vida? Porque quando a gente passa de A para B sem entender direito o que a gente precisa fazer, sem a nossa essência, a gente tem que achar que aquilo que não me representa passa a me representar. Então aquilo se torna um Deus para mim. É a minha casa grande, é meu dinheiro, é meu carro, é minha empresa. Eu passo a dizer, não, eu sou empresário, né? Eu sou dono de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu sou milionário. Sim, mas será que isso te representa? E aí, muitas vezes a gente cai na tentação de dizer assim, isso aqui está me servindo para quê? Ou de repente continuar com um buraco no peito, continuar triste, Vazio. continuar com vazio, continuar depressivo, ansioso, etc, etc. Então, muitas vezes eu correlaciono as coisas, Renata, e para você que está me escutando, com a natureza. A gente não vê, como eu te falei mais cedo, um leão acordando de manhã e querendo pegar 20 gazelas, porque ele está a fim de estocar as 20 gazelas, ele vai matar as 20 gazelas, ele vai comer uma, vai dar uma para o vizinho que não pode trabalhar, está doente, né? Ele, ele vai congelar as outras. O leão não faz esse tipo de coisa, a natureza não faz isso, ela retira da natureza aquilo que precisa. E além do mais, assim, comeu, vai fazer digestão, vai ficar. Se for caçar novamente é no outro dia. E olhe lá. Quando não passa 2, 3, 4 dias sem se alimentar, porque ele precisa estar preparado para caçar e a natureza também tem os desafios para quem vai caçar. Não é só para a presa. É, quando a gente associa isso, eu quero que a pessoa faça uma coisa. Eu não sei também se você nunca pensou em relação a isso. Para o animal, a comida, o alimento é como se fosse dinheiro. Porque ele não compra nada, mas ele precisa ir lá e caçar. Ele precisa tirar da natureza aquilo que ele precisa para sobreviver. A gente hoje, o ser humano moderno que vai para o mercado, que tem uma geladeira em casa, a gente faz o que? A gente precisa trabalhar, ganhar dinheiro e com isso a gente vai e compra aquilo que a gente precisa. Então o dinheiro passou a ser para a gente algo também que ajuda a gente na nossa sobrevivência. Sim. Mas é assim, será que o dinheiro que Jutânio precisa ou que Renata precisa ser igual? Será que as condições de Renata vive hoje tem que ser as mesmas de Jutânio ou de Jutânio tem que ser as mesmas de Renata?
Então, assim, de repente a pessoa é um empresário, ele tem aí 400 funcionários. Renata talvez não tenha um funcionário, ou tem dois, ou tem um, ou tem uma secretária que ajuda em casa. Então, para que você quer X dinheiro que você não está contribuindo na vida de outras pessoas? Então, assim, é uma coisa desnecessária e principalmente para você ir embora daqui, que, como diz assim, a gente está aqui passando uma experiência, e você deixar um dinheiro que as pessoas que ficarem não vai saber aproveitar, vai pegar isso, uma herança, vai ainda se transformar muitas vezes, como a gente vê, em uma briga, é um conflito judicial que você, como advogada, você sabe de falar muito bem em relação a isso, e que muitas vezes não sai da melhor maneira. Se um ganha, significa que o outro está perdendo. Na maioria das vezes, sempre é isso. As duas pessoas não saem ganhando. Então, gente, quando a gente pensar em dinheiro, tem que pensar também igual a natureza. Eu sou leão ou eu sou uma garça? Eu sou um leão ou eu sou um coiote? Então, assim, tem uma diferença na alimentação de cada um. Então, tem uma diferença de dinheiro também. Seria muito bom dizer assim, ah, temos aqui 100 milhões de dólares. Você ia gostar? Sim. Eu também iria gostar. Mas será que a gente precisa de 100 milhões de dólares? E assim, ó, esse dinheiro, o que é que acontece? Gera o quê? Responsabilidade, né? Claro. É Autorresponsabilidade. energia. Então, é energia. Então, você tem dinheiro, mas assim, você está ali numa empresa, você está ali sendo empresária, com não sei quantos funcionários, enfim. Mas aí vamos pensar na parte lá, porque todo mundo só quer essa parte porque tem dinheiro, porque tem dinheiro. Mas o empresário que está ali, ele tem uma grande Responsabilidade responsabilidade, né? social, ecológica, Totalmente, né? todas essas responsabilidades. Será que você pagaria o preço que ele paga para poder ele ter tudo que ele tem ali, todo o dinheiro, toda aquela empresa, o tempo dele também, E tudo né? que ele viveu, né, E para tudo poder que ele chegar ali. viveu para poder chegar ali. Então, assim, será que você pagaria o preço, tudo que ele fez, pelo tudo que ele passou? E Você passa. faria e passa? Será que você faria? Pagaria os impostos que ele paga? Então, assim, é se questionar, né? É a gente buscar justamente se conhecer, esse processo de autoconhecimento para a gente fazer aquilo que tem a ver com a gente, que é aquilo que tem a ver com a nossa essência, que consequentemente as coisas fluem. O universo é harmonia, é ordem, é progresso. Então, assim, se você está no caminho, que você está tudo alinhadinho ali, que você está fazendo tudo, vivendo tudo conforme a sua essência, tudo conforme o que você gosta, o que você sabe de fazer, né? De acordo com os seus princípios, com os seus valores, porque tem princípios e valores ali que são inegociáveis, né? Então, assim, se você fizer alguma coisa que é contrário ao seu princípio, você não vai ficar bem. Você não vai se sentir feliz, porque está ferindo a sua essência, Com né? certeza. Então, assim, tudo isso aí a gente tem que administrar, né, da melhor forma possível. Com certeza. Uma coisa que é bem interessante, Renata, é porque assim, nós somos seres humanos que vivemos no planeta Terra e que cada um tem uma visão de mundo, ou vivemos em mundos, né, de realidade diferente. Vou dar um exemplo. Ah, tem gente que sabe o reiki de trás para frente, de frente para trás, mas chegou um ponto que você diz assim, o que é reiki? Então, é igualmente assim, tem coisas que pra mim, Jutânia, vai dizer assim, uau, isso existe mesmo? Igual pra você. Nossa, será que isso existe? Eu vou pesquisar sobre Reiki porque eu não sabia. Hoje você já fez curso, você trabalha com isso. Então, aí eu digo assim, onde mais você, eu e você que está me escutando, precisamos adentrar mais em certos assuntos, em certos conhecimentos, em certos autoconhecimento, para a gente desfrutar de algo que está ali na nossa frente, mas a gente não consegue ver. Por quê? Precisa de uma preparação, precisa de uma maturidade. Então, assim, eu não posso correr se eu não estou andando, né? Então, assim, primeiro eu tenho que andar, fortalecer o músculo da perna. Porque se eu for correr com as pernas finas, que eu nunca corri, eu vou correr, a pessoa vai até infartar, né? Então, assim, qual a preparação que eu tenho para de repente virar um atleta, correr, natação, tantas outras coisas? Então, assim, é de uma hora para outra ou aquilo é uma preparação? Então, a mesma coisa eu digo assim, sobre o autoconhecimento hoje. Qual é o conhecimento que eu tenho buscado? Qual curso eu tenho feito? O que é que eu quero descobrir de mim mesmo ou de mim mesma para eu ter coragem de dizer assim, uau,
aquele Jutânio que viveu até ontem não é mais o mesmo e não tem como ser, porque a gente está em uma constante evolução. Agora só é para quem se permite. Quem não for, vai ficar paradinho no tempo e no espaço. E aí, com certeza, algum dia vai levantar a mão e Jesus passa lá não sei aonde, bora. E aí a pessoa parte daqui porque não tem mais uma vibração conforme o planeta está trazendo. Porque se estamos vivos e estamos num planeta, não significa que ele é uma bola de terra e de água que está morta. Não está. Então, assim, existem muitos seres que compõem numa colherzinha de chá de terra, tem bilhões de bactérias. Então, é como falar assim, entre o corpo do ser humano e bactérias e células, a gente tem hoje pesquisa que comprova que a gente tem mais bactéria no nosso corpo do que as próprias células humanas. Então, a Terra também é um grande ser vivo que se movimenta e que a gente também faz parte e carrega também junto vários micro-organismos dentro e fora. Então, tem hora que a gente fica assim, eu tô com nojinho disso. Você tá em nojinho que os seus olhos não enxergam, não é microscópio. E aí você olhar para sua própria pele, a sua axila, a sua virilha, tantas outras coisas e entender que ali existem tantos outros seres também fazendo parte de você. Verdade. E só falando do autoconhecimento, Virginia, sabe que eu fico assim, eu gosto muito de refletir, né? Eu gosto daquela coisa de filosofar um pouco, sabe? Que bom. E falando assim de autoconhecimento, se você perceber, o autoconhecimento é uma constante na nossa vida. Porque olha só, quando a gente é bebê, a gente está fazendo o quê? A gente está se conhecendo. E aprendendo. E aprendendo, e aí a gente vai começando a tatear, vai começando a sentir a textura, vai se experimentando. Tem que começar com primeiro com choro, vamos lá. Isso, com choro, Com porque choro vai ao querer nascer. respirar, isso. Depois tem que aprender a mamar. A mamar. Então, Porque senão assim, morre. então é isso. Eu quero dizer assim, que o autoconhecimento é inerente nosso. Perfeito. Não é uma coisa que Não é modinha, não é a moda de Jutânia ou de Renata não. ou de alguém que criou aí. Isso, é inerente, De Jung. inerente do nosso ser. A gente está ali, a gente está se conhecendo como bebê, como criança, depois como adolescente, né? Então, assim, você vê que tem aqueles ritos de passagem, né? Tem aquelas marcações para celebrar, né? Por exemplo, a mulher mesmo, a menina, quando faz 15 anos, então tem o ritual, um ritual de passagem, né? De menina para Debutante. debutante, enfim, para ser mulher. É. Então, assim, isso tudo aí é autoconhecimento, né? Quando a gente casa, a gente está se experimentando como esposa, vivendo com outra pessoa, né? O marido, vivendo ali juntos. Isso também é autoconhecimento. Você vai estar se conhecendo como esposa, ele vai estar se conhecendo como esposo. Olha o autoconhecimento aí. Quando você vai envelhecer, você vai conhecer aquela fase que você nunca passou antes, né? Você vai se experimentar como um idoso. Uma pessoa idosa. Uma pessoa idosa. Que não começa de um dia para outro, foi o que eu falei. Isso. Vem por um processo. Por um processo. Então, assim, o autoconhecimento está aí o tempo inteiro. A gente está se experimentando em tudo, a gente está evoluindo, a gente está crescendo, né? Então, assim, é muito inerente nosso. Perfeito. Então, já que é tão inerente nosso, por que não buscar isso, né? Em você se conectar com você mesma, com a sua essência, buscar e se entender para que você possa fazer as coisas boas conectadas com você, com a sua essência, e assim se sentir mais pleno, se sentir mais feliz, né? E assim, só para trazer mais uma coisa assim, dessas minhas reflexões. Jesus, ele também precisou ir para o deserto, né? Ele foi para o deserto dele. Então, o processo de autoconhecimento, muitas vezes a gente fica no deserto, solitário. E conhecer suas próprias sombras, né? Seus Conhecer medos, seus demônios. Isso, então ele estava ali se experimentando, pensando tudo, o que ele ia viver, tudo como ia ser, o propósito dele para se cumprir. Então ele precisou daquele tempo ali, daqueles 40 dias, para ele maturar tudo ali, né? Dele e ele se fortalecer, porque tiveram as tentações. E ele se fortaleceu, porque ele não deu trela, ele ficou ali, se posicionou, né, se firmou e seguiu em frente. Então, é tão fácil para a gente perceber isso, que o autoconhecimento, ele também passou. E por que não? A gente não iria passar. Né? Então, nós temos os desafios, nós temos todas essas coisas pelas quais a gente passa, e a gente está vivenciando o nosso deserto ali. A gente está se fortalecendo, a gente está criando ali músculos, né? Não só músculos físicos, mas os músculos emocionais, né? Força para poder a gente
e seguindo a vida, né? Enfrentando os desafios da melhor forma possível, com inteligência emocional, né? Enfim, se conectando aí com a espiritualidade, que é tão importante, né? A gente ter fé. Quando a gente tem fé, as coisas ficam mais fáceis, ficam mais, como é que eu vou dizer? É isso, é uma força, né? Você tem mais resiliência, você acredita mais que tudo vai dar certo, né? Mesmo na hora que você está passando ali, que você está no olho do furacão, você com sua espiritualidade, com sua fé, eu acho que fica mais fácil você passar por essas questões. Maravilha. O que eu acho legal do que você está trazendo, Renata, é o seguinte, porque o autoconhecimento ele é inerente às nossas vidas, porque nós estamos no planeta Terra para a gente buscar a evolução, o aprendizado, e esse aprendizado é um dia após outro, é a gente vivenciar. E o que a gente fala, e muita gente fala também que na internet, no dia a dia, tem vários livros publicados, é sair dessa vida, uma vida mecanizada, uma vida robotizada para uma vida plena. Então como você falou, refletir. Antes de tomar uma atitude, faça a sua reflexão. Mude seus hábitos, porque, como você falou, ficou no deserto para enfrentar seus próprios medos, enfrentar seus próprios demônios. A gente trabalha de segunda a sexta, quando chega sexta-feira, sextou. Eu vou beber todas, eu vou comer tudo, eu vou pegar todo mundo. Então é aquela coisa, então assim, a gente não aguenta passar uma semana de trabalho que a gente quer se auto-sabotar e a gente se acha no direito de ficar ofertando coisas e comendo coisas e fazendo coisas que não vai estar me levando a lugar nenhum, simplesmente está me cegando mais ainda, ou seja, colocando mais escamas nos meus olhos para que eu não possa ver e ter essa vida robotizada, essa vida mecanizada, como muita gente vive aí. Muitas vezes endividado, ter que trabalhar de segunda a sexta, porque chegou sexta, sextou, pagando muito no cartão de crédito, endividado com seus empréstimos, pagar uma casa de 30 anos, pagar um carro de 5 anos, porque ele precisa mostrar que está num carro legal. E aí tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas eu não posso comprar um livro de 30 reais. Eu não tenho tempo para ler nada durante uma semana nem durante a noite. Eu não quero saber de nada, de nenhum curso, porque, uau, aí tá vendo o Jutani falando ali, ele já quer vender. Uau, então assim, será porque eu quero vender? Porque eu estou produzindo, eu estou fazendo algo. Se você está com essa visão, muitas vezes é uma visão, sabe o quê? De escassez. Você acha que o outro está sempre querendo tirar algo de você. Mas será que eu quero realmente tirar algo de você? Então isso é pra gente refletir. Então a gente até pensar também, quem é você pra você achar que os outros precisam tirar alguma coisa de você? Então assim, eu me permitir e arrancar essa casca de cebola que vai sendo construída no dia a dia das nossas vidas e dizer assim, eu vou buscar esse evoluir, eu vou buscar esse autoconhecimento com a ajuda de quem? Quem pode me ajudar? Porque assim, se eu for trilhar meu caminho sozinho, quanto tempo eu vou levar? Hoje em dia já tem assim estudo que mostra que a maioria dos pintores, das pessoas, dos grandes que estão aí da humanidade, eles levam no mínimo para poder chegar a um patamar da vida de 10 anos. Porque ele está ali 10 anos de terapia, 10 anos que tem um mentor, 10 anos que está com alguém que está ajudando, ele tem toda uma estrutura de uma equipe, para ele chegar em uma coisa muito maior. Mas só que ele começou. Significa, se eu quero ter uma árvore que me dê sombra, eu era para ter plantado ela 5 anos atrás, né? Ou mais. Ou mais. Então, e o que mais acontece hoje com o mundo, com essa toda a Matrix que a gente vive, é o seguinte: a coisa é muito imediata, é transmutável, é rápido. Ah, eu não quero ler um livro, eu não quero assistir um vídeo grande, é tudo muito rápido. O áudio do meu WhatsApp tem que estar no 2 acelerado, porque eu não tenho tempo de escutar um Não tem áudio. paciência. É muita impaciência, para escutar um áudio muito grande. Então, o que mais eu preciso, de repente, começar a construir e começar a me permitir para que esse autoconhecimento, para que as coisas possam mudar na minha vida? E para finalizar aqui, eu te fazer a pergunta e você falar, Renata, é dizer assim, as histórias dos Beatles, você já ouviu falar a história dos Beatles? Sim, já. Que, por exemplo, eles foram convidados, acho que foi para a Holanda, e lá, eu fui para a Alemanha, lá eles
permaneceram por X anos, eu não lembro se foi 4 anos, e nisso eles tocavam todo dia, porque eles foram com um contrato, chegou lá eles pensando que ia tocar em uma grande casa, mas era tocar numa ruazinha, e eles tocavam todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Uau! Isso ali foi um pressuposto para eles serem quem são hoje, né? Porque eles ainda é uma lenda, e quando a gente fala dos Beatles, quem não conhece, né? Então, mas eles precisaram fazer algo todo dia e voltar na potência que eles voltaram para a Inglaterra, já fazendo sucesso na época, porque eles tocavam todos os dias. Então, se algo que eu não tenho resiliência de fazer todo dia, algo para minha vida, que eu possa buscar o autoconhecimento, eu estou fadado a, não vou dizer o fracasso, porque como você falou, o autoconhecimento está inerente à nossa vida, mas dizer que eu vou levar mais tempo. Eu vou sofrer até mais porque eu vou ter que fazer várias descobertas na raça. Se não, a gente faz igual uma ostra, entra para dentro da nossa concha, fecha a porta, passa uma cola maluca ali, passa um super bonder e fica ali dentro. E aí vai morrer mais rápido ainda, como a gente percebe os problemas psicossomáticos que muita gente tem, que adoece. Por que as pessoas adoecem? Porque não quer ver o que seu corpo sente. Não quer trabalhar e buscar cura do que está sentindo. Então aquilo vai refletir no corpo, porque na mente e no espiritual você já está trazendo aquilo. A sua vida, o seu inconsciente está dizendo assim, Renata, olhe para isso que está acontecendo aqui, faça a sua mudança. Aí o que é que acontece? Não, não quero ver. Ah, Não isso tenho tempo aí, para não tenho isso. tempo para isso. Agora não dá, não tenho dinheiro. Agora eu vou cuidar dos meus filhos, do meu marido. Eu não posso fazer agora. Nossa, isso aí tem um nojo. Tem um nojo. Não quero nem saber disso. Eu fico até arrepiada, me dá náusea. Aí quando vê, a pessoa está em cima de uma cama, a pessoa está com diagnóstico, a pessoa tem que fazer uma A cirurgia, sua tem que vida, tomar remédio e passou a vida linda e maravilhosa porque você não se atentou no que come, no que fala, no que faz e que no pensa. que pensa. E aí o tempo passou e como eu falo assim, é game over. Puf, apertou o botão e goodbye. Pois é. Então, é isso. É buscar o autoconhecimento, ter essa consciência aí toda que você trouxe pra gente, né? Buscar assim, faz, poxa, eu tô aqui, tô viva, tô respirando, tô com saúde, tô aqui tendo essa chance, o que é que eu vou fazer de minha vida? Então, buscar fazer algo de bom com ela, né? Buscar o autoconhecimento, buscar se conectar com a sua essência, né? Se perguntar o que é que eu gosto. Eu costumo perguntar assim nas minhas mentorias e nas palestras que eu faço, se te deixassem, é, se te dessem um dia, se te dessem um dia inteirinho para você fazer, você tem a liberdade aí, o que você faria? Você sabe o que você faria? Se te desse um dia livre, você sabe o que você ia gostar de fazer? Maratonar uma série, Ou será assistir um que vídeo. você, ou será que você ia falar assim: "Ah, eu vou pra praia porque meu marido gosta de ir". Não, meu marido. Eu vou brincar, vou jogar, sei lá, basquete, alguma coisa assim. Ah, mas é meu filho que gosta disso. Mas e você? O que é que você gosta? O que é que você gosta de fazer? O que é que te dá prazer? Né? O que é que te dá prazer em viver? Então, autoconhecimento é isso, saber o que é que você gosta de fazer, o que te dá prazer, o que está conectado com a sua essência. Muita gente, quando eu faço essa pergunta, fala assim, eu não sei. Então fica assim, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Eu não sei. Não sei. Estou perdida. Estou perdida. Não sei o que fazer. Por quê? Porque não se conhece. Porque não sabe o que gosta. Porque sempre está fazendo com as pessoas. E autoconhecimento, gente, também é solitude. Solitude é você estar com você mesma. E você está bem com isso. Você está preenchida de si mesma. Né? Você não fica sentindo falta de ninguém. Você está bem com você mesmo. Você está tão bem com você. Está de boa. Não é que você vai ficar somente com a sua própria companhia. Não, mas é necessário na nossa vida que a gente tenha esse momento de solitude. Justamente para a gente fazer as nossas reflexões, para a gente observar as nossas metas, observar tudo que a gente quer fazer, certo? Então, assim, solitude é autoconhecimento também.
E aí, a partir do momento que você está sozinho, que você se preenche de si mesma, você está pronto para poder compartilhar a vida com as outras pessoas, com seu marido, com seus filhos, no seu trabalho, com seus colegas, fazendo o melhor que você pode, né? Então você não vai se sentir sugada, porque você está preenchida, você se preencheu tanto que você transborda. Agora, quando você não sabe quem você é, quando você não faz algo de bom para você, você muitas vezes se sente estressada, se sente sugada, se sente cansada. Parece que o tempo inteiro você está cheio de coisa para fazer. E quanto mais você abraça coisa para fazer, eu digo que vira mulher polvo, né? Fica cheia de tentáculos ali, tentando resolver tudo. Enfim, então autoconhecimento é o caminho, né, para que a gente se sinta mais plena, se sinta mais feliz, se sinta mais motivada. Uau! Depois de toda essa conversa assim, eu só preciso convidar você para vir conhecer meu programa também, como você também, viu? Pode deixar. O meu programa é um programa completo que eu tenho que falo ACDPI. Por quê? Porque tudo que eu vivi, tudo que eu passei, eu coloquei também nesse programa. Porque é um programa de autoconhecimento que ele fala sobre autoconhecimento, autodeterminação e processo de individuação pessoal. Então, porque assim, Renata, e você que está me escutando, se eu busco esse autoconhecimento, que é o meu conhecimento, é o intra, eu vou me autoconhecer. E se eu me autoconheço, eu vou o que agora? Se eu sei quem eu sou, eu vou me determinar. Eu vou dizer assim, uau, eu descobri que eu sou o Jutânio. Uau, então agora eu vou ser Jutânio. E eu sendo Jutânio, eu vou seguir o meu caminho. Eu não vou seguir o caminho de meu pai, nem o caminho da minha mãe, o caminho da minha esposa, nem o caminho de meu filho, nem do meu avô. E nem o caminho que ninguém estiver indicando para mim. Eu vou seguir o caminho que eu acho, porque eu sei quem eu sou, eu já me determinei e agora eu estou seguindo o meu caminho de individuação, que é pessoal. E não, ninguém vai querer seguir esse caminho porque ele é meu. Então, assim, é o caminho da música, é do trabalho, é o caminho do qual. Então, eu vou seguir esse caminho. E se eu sigo algo que eu gosto, que eu quero, se eu me autoconheço, se eu me autodeterminei, e se eu estou seguindo esse caminho individual meu, eu saio da coletividade, minha amiga. E se eu saio da coletividade, mas eu saio da coletividade olhando para ela. É igual na constelação familiar, como diz assim, eu te vejo, né, eu te aceito, eu te amo, eu te respeito, mas eu quero caminhar a partir daqui. Então, assim, não significa que eu que segui o meu caminho, que eu estou excluindo o ser humano, que eu estou excluindo minha família, que eu estou excluindo a sociedade. Não, a gente está caminhando junto porque não tem como. Eu não sou um eremita de assim, vou morar dentro de uma mata, eu não vou para um deserto onde não tem ninguém. Não é isso, mas com toda essa diversidade, eu sei o que eu quero. Como eu traçasse uma linha luminosa no chão, igual num pouso de avião, e eu começar a seguir, por mais que outras pessoas passem por cima, é aquela coisa toda, gente pra lá, gente pra cá, mas eu sei pra onde é que eu vou. Isso é lindo e maravilhoso, porque aí agora a gente não sofre, a gente não vai ver o trabalho como um problema, uma dificuldade, a gente não vai ver a vida como uma dor, um sofrimento, a gente não vai questionar Deus, e sim, a gente só vai ser grato. Porque eu sei quem eu sou, eu já me determinei e eu estou seguindo o meu caminho. E aí é onde a gente fala da autoiluminação que Buda fez, que Jesus fez, tantos outros fizeram, é seguir seu próprio caminho. Ah, vai falar isso, vai falar aquilo, que não sei o quê. Tudo bem, irmão, tá tudo tranquilo. Sem nenhum problema, porque é a tua visão. A minha eu sei muito bem o que eu quero. Sem arrogância, sem medo, na tranquilidade. E seguir. E quando findar esse processo de vida que eu tenho aqui, ficarei para a história, ficarei aí. Ou se não acontecer nada, mas pelo menos eu vivi algo que foi meu. Sim, verdade. Muito bom. Então, esse é meu programa. ACDPI. Maravilhoso. Aí, eu já gostei muito, Tá viu? vendo aí? ACDPI. A gente. Como é que acontece isso? É um programa que eu faço 10 encontros. Nesses 10 encontros, eu vou trabalhar com a pessoa várias terapias. Eu vou trabalhar hipnose, constelação familiar, análise de perfil comportamental, corporal. Vou trabalhar toda uma terapia do Master Coach, que é trabalhar com fraturas emocionais. Né? Então, assim, vou utilizar a ferramenta do Coach Integral Sistêmico para a gente chegar lá na 10ª sessão e a pessoa diz assim, Jutânio, gratidão. Gratidão por esse processo, gratidão por você ter me ajudado a chegar até aqui.
E agora, siga seu caminho, seu processo individual. Você já sabe agora como caminhar. Maravilhoso, maravilhoso. E uma dessa tem um bônus que é maravilhoso, que eu não vou citar aqui, mas você já sabe. Eu quero que a pessoa passe por aquele processo que eu te falei, de você ir para uma outra dimensão Sim, sim. e aí você sair de lá assim maravilhado e dizer assim, Olha só, gente, que beleza. é, Olha que maravilha, né? Você com passar por certeza, todo um acompanhamento, né? Você não precisa andar sozinho, né? nunca. Não precisa você andar sozinho. Para que você ficar ali sofrendo, né? Ou pelo menos ter alguém que a gente possa conversar sem Isso, julgamentos. isso, né? Tem alguém ali que vai pegar sua mão, que vai lhe auxiliar. É você que faz o seu caminho, uma pessoa só está lhe auxiliando, lhe ajudando para que você não fique batendo cabeça, né? É, Porque ficar batendo cabeça é muito chato, com né? E certeza. aí atrasa todo o processo. E eu não quero ofertar nada para ninguém que eu nunca vivi. Sim, Simplesmente isso. Ou que eu não verdade. viva. E só vai até onde a gente viveu. Exato. Com O certeza. restante eu desconheço. O restante vai É, vir ainda para você aprender, né? com Para eu certeza. aprender. Então é isso. Essa é a Isso, beleza da vida, com né? certeza. Com isso tudo que a gente vê e a gente falou aqui, Renata, qual foi um dos pontos assim que foi assim muito forte na sua vida que você até hoje você lembra e foi assim foi bem impactante? Tanto pode ser positivo como negativo. Então, foi o que a gente estava conversando aqui, né? Dessa crise que eu tive. Que, assim, para mim, eu sou muito grata para por tudo que aconteceu, né? Tudo como foi. Porque ela foi a mola propulsora para eu falar assim, ó, basta. Eu não quero mais viver isso. Eu não quero mais ficar sofrendo. Eu acho que eu nasci para ser feliz. Deus não me fez para ficar sofrendo. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ver o que, que eu tenho que fazer. O que é que eu preciso me modificar. O que é que eu preciso aprender para poder eu sair desse lugar que eu tô, que eu não quero mais ficar. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu busquei autoconhecimento. Então, assim, consegui várias pessoas, assim, que eu fui seguindo, né? Como a gente está aqui hoje no Instagram, né? Então, assim, fui buscando pessoas que falassem sobre autoconhecimento. Busquei cursos, né? Busquei fazer as formações em terapia. Busquei cursos também de autoconhecimento. Busquei mentorias, né? Então, tudo isso fez a minha trajetória. Todas essas pessoas foram meus mentores, Uhum. né? E eu sempre busco estar me reciclando também, porque não parou por aqui. Então, assim, quando eu olho lá para trás, eu mudei tanta coisa. Hoje, eu não sou mais aquela Renata. Eu sou muito mais forte. Eu sei me posicionar. Eu tenho alegria de viver, né? Então, assim, estou vencendo minhas vulnerabilidades. Enfim, tanta coisa boa, fazendo tantas conexões, tendo tantas vivências, né? Trouxe aqui, né, para a vida, não somente eu, mas com uma parceria, uma jornada de organização interna e externa, né, que nasceu, que se fez real, que nós tivemos as participantes e foi, assim, maravilhoso. Então, assim, tantas coisas, tantas possibilidades, tantas coisas que surgiram a partir daquele momento meu lá atrás, que foi um momento de dor, mas que eu peguei e fiz assim, não, não quero mais isso para mim, eu decidi, né? Então tudo parte da decisão. O que é que você decide para sua vida? Você quer continuar na zona de conforto, sofrendo, ou você quer botar o pezinho no desconhecido e desbravar isso? Uau, é assim mesmo. É se permitir, né? Porque se a gente não se permite, a gente vai viver uma vida que é do outro. Sim. E Jung traz uma coisa, Renata, para você que está me escutando aqui agora, que é assim sensacional. Ele traz o ego, traz que eu nunca fiz um desenho, mas eu vou futuramente ver uma questão de um curso para isso, que aí eu vou usar o Flip Sharp para mostrar para as pessoas. Não dá para eu pegar agora. O ego, o inconsciente coletivo, o inconsciente individual e o self. Hum, Você já ouviu falar desses já, todos? não, de todos não, de Então, alguns. no nosso inconsciente, tirando ainda o coletivo individual do inconsciente, nós temos lá em uma boa parte que tem sombras, arquétipo, tem personas e etc, etc, etc. Os medos, tudo nosso tá lá. E aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o ego é essa porção nossa que
que a gente está aqui no meu corpo, está no seu, é o que a gente tem contato com a natureza, tem contato com o meio ambiente, com contato com as pessoas. Aí foi mais ou menos o que você falou nesse instante. Mas esse ego, ele é formado quando a gente chega aqui por quem? E há uma formação, a gente chega como recém-nascido que a gente ainda não sabe de nada. Mas a gente vai aprender uma língua que já está pré-determinada. A gente vai aprender uma condição econômica da nossa família que também já está ali pré-determinada. A gente vai viver a cultura de uma família que está pré-determinada. E a gente vai viver os conhecimentos de papai e de mamãe que eles já passaram por tanta frustração, já vem de vários padrões, já vem de várias crenças, de várias imposições, de vários traumas que eles passaram e eles vão refletir isso em quem? Na gente. Na gente. E aí a gente acaba se transformando no que eles predeterminam. Ah, não, não é assim, Jutânia, para. Mas a gente fala qual língua? Né? A gente tem qual condição financeira se você não buscar quando você é criança? Você vive a condição financeira da sua família. Sim. Se a forma como trata o dinheiro, a forma como a família administra o dinheiro, a forma como gera esse dinheiro. Os Né? medos, as Os crenças, medos, as tudo. crenças. Muitas vezes o que o pai foi cauterizado, a mãe também, ela vai reprojetar no filho. Não faça isso, que isso está errado. Não, 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 não. Não é assim que menino se comporta, não é assim que menina se comporta. Você tem que ser assim, você tem que ser assim, você tem que ser assim. Pronto. Aí vem o quê? O primeiro namoro, depois vem um casamento, vem uma gestação, vem um filho, o primeiro emprego. E que a gente for analisar não é nosso. Foi que alguém criou isso pra gente. Que a gente criou. Porque talvez a pessoa nem queria aquela profissão. Ah, eu não quero para fazer direito, meu pai. Não, você vai fazer sim, porque direito dá dinheiro. Ou de repente fala assim, eu sonhei tanto em fazer direito, mas eu não consegui, porque na época eu me engravidei, na época eu comecei a trabalhar. Né? Só numa conversa dessa, o adolescente ou o filho vai dizer assim, uau, eu vou realizar o sonho do meu pai. Porque eu vou realizar o sonho da minha mãe. Porque ela por ter ficado grávida de mim, não pôde fazer a faculdade. E aí eu vou realizar esse sonho para ela. No dia eu vou levantar o canudo e vou dizer assim, é para você, minha mãe. Né? Porque é a nossa referência que a gente tem, posso dizer, quase como deuses. Quem não ama seu pai e sua mãe? E eu estou dizendo para não ser o contrário, não, gente. A gente tem que amar mesmo. Porque eles também só ofertaram para a gente aquilo que eles têm. A gente só oferta para o outro que tem. Então, chega um momento da nossa vida, no processo de individuação do meu programa, que a gente vai dizer assim, eu te amo, eu te vejo, eu te respeito, mas eu te honro, família, eu te agradeço, ancestralidade, mas a partir daqui eu quero caminhar. Eu quero ser eu. Eu quero ser eu, que até o momento não fui eu. Eu simplesmente fui um ego criado para refletir para a sociedade o bonzinho, refletir o educadinho, a educada, a polida, né? Tem que ser desse jeito, tem que ser aquilo, até para dizer assim, homem não gosta de mulher de tal maneira, e a pessoa tem que se encaixar em algo, né? Para poder ser aceito. Então é o medo de perder e medo de desagradar, né? E no máximo vem aquelas outras que dizem assim, nada, eu sou assim nada, eu falo tudo que eu quero, o que vem na minha boca eu falo, eu chuto mesmo a canela de qualquer pessoa. Aí são os meninos e as meninas poderosas, que a gente vê que tem, mas também são pessoas que sofreram demais, que apanhou demais e que agora está a fim de bater. Cresceu, né, aprendeu e agora está a fim de chutar também a canela de alguém. Porque ele já sofreu demais, isso, já passou, ele quer retribuir da mesma maneira, com a mesma moeda. Isso assim, você falando de pai e mãe, não quer dizer que pai e a mãe são ruins. Não. Eles fazem o que eles aprenderam. Eu só estou trazendo consciência para quem estiver tá nos escutando. Falar isso com as pessoas, né? Então, assim, é passado tudo isso de geração em geração. Né? De geração em geração. Que a gente chama de padrão. Isso, padrão. Então, nossos pais também tinham os sonhos deles, queriam fazer as coisas que eles queriam fazer, mas para agradar, para fazer, né? Enfim, com as crenças que eles tiveram dos pais deles. Então, eles foram lá e fizeram... Ou da condição financeira, econômica, tantas outras coisas que levou ele a tal situação. Exatamente. Que é um padrão já da família. Pronto, aí tá
passando de geração em geração, né? Mas daqui não estamos falando de culpados, Não, não né? De existe. jeito nenhum. De maneira nenhuma, não tem culpado, gente, na vida. O que tem é consciência de gratidão. Sim. Porque você diz assim, você pode hoje dizer assim, eu não gosto do meu pai, eu não gosto da minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, eu fui uma criança criada com meus avós, eu fui uma criança criada pela minha tia, pelo meu pai, por não sei quem, fui pro orfanato. Mas assim, será que a gente parou para analisar também quais foram os motivos que de repente levou a um pai ou uma mãe fazer de tal maneira, se manter afastado, ou não querer criar um filho, ou se manter ausente? Porque tem pessoas que acham que o amor é você trabalhar o dia inteiro e você chegar em casa cansado, ter que dormir, que no outro dia você tem que trabalhar de novo, e trazer comida para dentro de casa, trazer um conforto, uma televisão, um brinquedo para aquele filho. Você tem que gerir, você tem que, como eu posso dizer, é, não é nutrir, é ser provedor. Sim, Porque tem gente que acha que ser provedor é botar dinheiro dentro de casa. Não, para mim, minha visão de provedor é aquele homem, Renata, que ele dá conforto num sentido de estabilidade emocional. A mulher, ela sabe que ele não vai largar, que ele não vai arrumar outra, que ele não está gastando dinheiro com besteira. Então, isso é instabilidade. Você diz, não, meu marido, eu confio no meu marido, ele nunca vai fazer esse tipo de coisa, porque ele, o caráter dele, os valores dele não convém para fazer esse tipo de coisa. Agora, quando a mulher ela já fica grávida ou ela tem um filho e que vê que o homem tem outra mulher, namora com outras mulheres, ele gasta o dinheiro com um monte de outra coisa, qual a estabilidade que essa mulher tem? Ela vive com um pé atrás e outro na frente o tempo inteiro. Esse homem vai me largar, esse homem vai me deixar. E aí vem todo um sofrimento, vem toda uma dinâmica que vai se transformar em doença e não em cura. A cura é a presença, é o amor, tá ali cuidando, é a perseverança de entender que o outro também tem seus defeitos, mas eu te amo do jeito que você é. Eu entendo que o seu processo é seu, o meu estou vivendo e eu preciso viver, mas o teu é seu. Ah, eu não quero mais ficar com você. Tem certeza? E se a pessoa não quiser, tá tudo bem também, tá tranquilo, porque você tem que seguir seu caminho, né? Então, a gente não pode ficar com ninguém, por mais que tenhamos consciência e gratidão, se a outra pessoa também não quer. Por mais que tenha uma conversa, tenha um entendimento, mas se a pessoa falar assim, eu não quero mais viver com você, e aí, o que é que a gente faz? Vai ficar ali se humilhando, pedindo para poder ficar do lado da pessoa, porque eu tenho consciência e entendo que o outro está vivendo um processo que é difícil para ela? Não, a gente tem que deixar, ó, vamos tirar nosso time de campo e deixar a pessoa, porque ela está dizendo que isso é o melhor para ela, por mais que eu perceba. sim. Um exemplo claro que eu vejo disso é assim, é você chegar para uma criança de 3 anos e falar assim, ô meu amor, você ganhou esse presente. Foi Papai Noel que me deu. Ah, foi Papai Noel? E se eu falar para você que foi seu pai ou sua mãe que deu, que ele trabalha, juntou dinheiro, comprou esse presente? Não, você é feio, foi Papai Noel. Eu não quero saber de você. Tô intrigado, não quero falar mais contigo. A gente se sente ofendido porque uma criança falou que eu sou feio, que Papai Noel existe. Então a gente vai dizer assim, olhar para ele e dizer assim, que pena, né? Mas vai se lenhar, mas ele vai entender um momento que Papai Noel não existe. E a gente dizer, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu não vou bater, eu não vou xingar, eu não vou fazer nada. Simplesmente dizer assim, você tem seu tempo de amadurecer. Isso aí, cada um Que tem para seu os tempo. olhos de alguns, talvez as coisas sejam certo ou errado. Mas para o seu, você tem que ter esse discernimento, dizer assim, tá tudo bem. Ele quando crescer vai perceber que Papai Noel não existe. E vai dizer assim, ó, tio, o senhor tava certo, né? Naquela época eu até falei que Papai Noel existia, mas realmente não existe. E a gente vai dizer, não, tá tudo bem, tá tranquilo. Isso, cada um está no nível de consciência. A gente tem que respeitar. Com certeza. E aí, pessoal, como foi esse podcast para vocês? Eu tô esperando aqui se tem alguma pergunta, se não tem. Vamos fazer a pergunta aqui para Renata, para ela responder para vocês. Pode fazer para mim também, se vocês quiserem. E eu digo assim, Renata, desde já eu vou dizer para você, eu agradeço a sua presença aqui mais uma vez, gratidão pela sua presença, a sua disponibilidade. O JP Podcast agradece, né, assim, de coração, essa disponibilidade sua. Esse nosso podcast, esse nosso bate-papo, essa troca,
fazer igual a Olivia, né? Beijo, minha querida. Essa troca de legado. E vou deixar para você as considerações finais. Olhe para aquela câmera ali, deixe uma mensagem, como alguém está olhando para você e está precisando, está passando por um problema existencial e dizer assim, estou precisando que alguém possa me dar uma mensagem. E eu pegar esse celular, na hora que eu fizer assim, tá lá esse podcast e aí escutar a sua voz dizendo o que para essa pessoa. Então, que a vida é maravilhosa, né? Que não desista de viver seus sonhos, que tem pessoas que podem estar te ajudando, né? Podem pegar a sua mão, como eu falei aí, te auxiliar no caminho. E busque se autoconhecer, porque o autoconhecimento vai lhe trazer, né, essa força, esse sustento, né, esse sustentáculo. Vai ser ali a sua base para poder você. É como se fosse a sua raiz, né? Uma raiz bem profunda, forte, para que a árvore possa nascer, né, com aquela copa linda, maravilhosa, e possa dar os melhores frutos possíveis. Então, assim, aproveite, busque se estudar, né? E busque se conectar com as pessoas, porque pessoas, as histórias das pessoas conectam com as pessoas e você pode também se inspirar na história dessas pessoas. Então é isso, viva e não desista. Que bom, Renata. Maravilha. Então é isso, gente. Gente precisa de gente. Humano precisa de humano. E lembre-se, a sua família, o seu trabalho é o seu melhor set terapêutico. Diz assim, é o local onde eu vou me curar. Eu só preciso entender e dizer assim, todo mundo tá do jeito que eu preciso que esteja. A única pessoa que precisa fazer mudanças sou eu mesmo, sou eu mesma. Então, gratidão mais uma vez pela presença, gratidão pela presença de cada um que está aqui me acompanhando no YouTube e gratidão para você aqui do Instagram. Um forte abraço, tudo de bom. Agradeço de coração todo mundo que passou aqui. Espero ter realmente contribuído na vida de vocês agora nessa tarde junto aqui com Renata e dizer que estamos no processo. Quem tiver interesse, eu acho que vocês poderiam ter esse interesse e acessar o meu site, que é o que? www.jutaniomentor.com.br. E aí você vai encontrar lá várias coisas, vários produtos que você pode clicar e conhecer mais. Pode entrar em contato comigo, porque pelo a bio do meu Instagram, que é o coach.inteligência, ou Jutânio Pereira, você vai também me encontrar. E eu digo para você fazer o seguinte, também seguir o pessoal do Instagram que estão aqui assistindo a gente. Eu vou falar, depois a Renata vai falar. Me seguir aqui também no meu canal. Se inscreva lá no meu canal, dê aquele like, compartilhe com amigos. E é o Jutânio Pereira. Se você coloca lá Jutânio Pereira, você vai me encontrar. Então, forte abraço, gratidão por vocês. Lembre que a gente não tem que mudar o outro, a gente tem que mudar nós mesmos. Se quer mudanças, comece por você. Se quer um mundo melhor, comece por você. Quer educação? Comece por você. Quer prosperidade? Quer riqueza? Ajude alguém a ficar rico. Então você vai ter aquilo que você também está ofertando. Então, forte abraço. Deixa seus contatos também para as pessoas conhecerem um pouquinho de Renata. Quiser contratar o seu serviço e dizer para eles o quanto que você está aqui para poder também ajudar e colaborar. Então, é só seguir, né? Primeiro eu quero agradecer a Jutânio, né, por essa experiência maravilhosa. Amei estar aqui. Foi muito bom compartilhar tudo isso com vocês. Essa troca de experiências foi muito proveitosa. Né? Ter a companhia de vocês também. Muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui com a gente. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre mim, vai lá no meu canal, terapeuta Renata Lordelo. Eu trabalho com palestras, com mentorias também, workshops, enfim. Estou aí à disposição. Quem quiser falar comigo, pode me chamar no direct, que eu vou ter o imenso prazer de responder.